Bom, vamos lá. A segunda parte aqui do recado dado no outro vídeo é para sintetizar razoavelmente o que eu expliquei no vídeo anterior, né? Para quem não viu ou não quis ver, alguma coisa do tipo, e para deixar algumas coisas algumas outras coisas mais explicadas aqui. Vamos lá. De uma maneira geral, eu posso dizer que a história tem ali a sua crítica à ideologia comunista, né? É a primeira vez depois de praticamente. Bom, eu acho que eu já estou no segundo ano de produção dessa história, dessa série, e deve ter, não sei, pelo menos um ano, ou pelo menos uns 6, 7 meses que eu fiz a página, e eu nunca falei disso, né, abertamente aqui, até porque eu sinceramente não quis deixar a. Eu não quis ficar falando abertamente sobre esse tipo de coisa, porque eu queria fazer a história e deixar a história rolar e que as pessoas lessem sem necessariamente já saberem de antemão que a história se trata de uma crítica a isso ou aquilo, né? Então, obviamente, né, eu acho que eu tô dando um spoiler muito grande aqui, né, sobre a obra como um todo, né? E o spoiler em questão é que sim, a Carol, a HQ, ela se trata de uma espécie de crítica ao comunismo, né? Só que eu não queria, é óbvio, né, que essa crítica ela tá ali, mas ela não é necessariamente o ponto central ou a história ela tem que correr para atingir esse objetivo, né? É, eu não quero que seja uma crítica, uma discussão política que acabe atropelando uma outra parte que eu acho importante da história, que é o entretenimento, a diversão, né? Valores que não necessariamente são políticos, mas valores morais, né? Espirituais, no sentido de tipo não desista, ou lute pelo que é certo, ou sabe, amizade, tanto é que a amizade entre a Carol e a Laura é um tema importante ali, né, desenvolvido na história. Enfim, eu não quis falar, né, do que se tratava, de qual era a minha linha política ou a linha política da história como um todo, né, até para poder não ficar aquele clima chato de tipo, porque eu acredito que muitas pessoas vão pegar e observar a temática da Carol, né, o visual e essas coisas, né? Ah, tem estrela vermelha, ela é soviética, então a história é apologia ao comunismo porque tem símbolos comunistas aqui, ali, e tal, e coisa e tal. Enfim, isso daqui tá ali, obviamente, porque faz parte do contexto histórico, né? Ela é uma agente do KGB. Ela e a amiga trabalham para o governo soviético, mas em determinado ponto da história elas vão acabar sendo caçadas por esse governo, né? E é uma coisa muito pesada para Carol, porque até então ela defendia aquela causa, aquele governo, né? O governo que era a materialização da causa que ela defendia, né? Por assim dizer. E depois ela se vê como uma perseguida desse governo, né? Desse regime. Então entra ali, começa ali um processo de mudança política, né, na mente da Carol, né? E esse processo se dá tanto por conta disso quanto por conta também da amizade que ela tem com a Laura, e ela vai percebendo que, bom, chega um determinado ponto da história em que lá no capítulo 6, né, não é muito spoiler, que a Laura ela revela que ela não gosta de servir ao governo que ela serve, que ela se sentiu obrigada a servir. E ela expõe todo o ponto de vista dela e tal, e ela acaba se sentindo meio que ameaçada, porque até então a Carol era uma defensora desse regime, né? Só que a Laura sempre teve medo de falar disso abertamente com a Carol, né? É,
Só que a Carol pega e fala, olha, mas acontece que até eu tô passando por mudanças, né? Porque se fosse a Carol de antes, eu provavelmente te veria como uma inimiga agora, né? Então, o que acontece ali é que elas, a Carol no caso, né, o aprendizado que ela tem naquele capítulo em questão, é que ela começa a botar a amizade que ela tem com a Laura acima da ideologia política, acima da possível desavença política que poderia existir ali entre elas, e que ela percebe que isso é que as relações humanas, as relações fraternas, né, elas são mais importantes, né, do que você submeter o seu eu, todo o seu mundo, a uma determinada causa política e com isso você acabar atropelando outras coisas, né, que seriam importantes, tais como as relações de amizade, as relações familiares, né, e aqui, né, abrangendo mais, né, os valores morais, cívicos, civilizatórios, né, e esse é um dos grandes pontos, né, de discussão da história, pelo menos da história como um todo, né, que vão de coisas que vão ser apresentadas mais para frente, que é o quanto uma ideologia, uma posição política, alguma coisa pode transformar as pessoas, né, e fazer com que elas acabem, né, perdendo o seu lado humano, né, em nome de uma causa, sabe? E eu acho que isso é um tema central na história da Carol, na obra da Carol como um todo, né? Pelo menos da parte que eu já imagino que já está pronta na minha cabeça, né? Ainda não no papel, mas que é deixar um recado para que não deixe a ideologia nenhuma, né, perverter determinados valores, né, humanitários, civilizatórios, né, que você possui, que você aprendeu, né, com seus pais, com seus antepassados, com, enfim, e que determinados valores eles são fundamentais, né, para o não desmoronamento da civilização, né. Eu senti que chegou um ponto em que eu precisava deixar esse tipo de recado claro, porque, bom, eu, né, por conta dessa época que a gente vive de discussão política muito escarnecida, muito, sabe, muito raivosa, muito todo, muito tudo, algumas pessoas poderiam olhar para a Carol, né? E bom, a Carol você pode ver que no começo nos diálogos aqui, ela é uma personagem que ela é comunista de fato, né? Tanto é que ela queria, sei lá, a Revolução Mundial, que é um objetivo que os comunistas, né, têm em seus coraçõezinhos. E de repente o leitor, algum leitor mais desavisado, algum leitor que não gosta dessa ideologia, possa de repente pegar, olhar aquilo dali, não quero ler essa porcaria, porque isso e aquilo, porque a personagem é comunista, porque a personagem é isso e aquilo, né? E apesar da história ser uma crítica ao comunismo, né, como no geral, e eu espero muito sinceramente que se você for simpatizante, né, pelo menos ou defensor dessa causa, ou pelo menos simpatizante, que você não necessariamente esbraveje de ódio contra a obra, que você não queira ler o quadrinho, porque o quadrinho defende um ponto de vista que é diferente do seu. Cara, vamos manter a cabeça aberta, né? Aqui eu quis fazer um negócio bastante equilibrado, tanto é que você tem. Olha só que interessante, né? Não querendo me gabar, mas vamos lá. A história ela é uma crítica ao comunismo, ok. E a personagem principal da história ela começa como uma defensora dessa ideologia. E obviamente ao longo da história ela vai, né, vai modificando o seu pensamento. Por que eu comecei a história dessa maneira? Porque eu não queria fazer simplesmente uma crítica barata. Colocar, sei lá, uma ramba americana enfrentando comunistas malvados, né, e, sabe, explodindo eles e coisas do tipo. Mas eu queria mostrar como alguém de uma determinada ideologia pensa e o que poderia ter acontecido para essa pessoa mudar de ideia, sabe? Então é isso que eu quis fazer com o quadrinho da Carol, né? Ela é uma personagem que ela vai começar com uma ideia
E aí a história, os argumentos, tudo que vai acontecendo ali vai fazer com que ela mude de ideia lá no final.